O vídeo de hoje é destinado aos espumantes produzidos na Espanha. Diferente do que eu fiz com o cremant, que eu fui bem técnica, e outros vídeos, nesse eu vou contar um pouco a história do vinho da Espanha, porque é muito importante a gente entender o que se passou na história dali, do que as pessoas têm nas suas veias, no seu coração, para o momento que a Espanha está vivendo no mundo do espumante, que é o cava. O principal espumante deles está em crise. Eu vou tentar passar um pouquinho a situação que eles estão vivendo no momento, dizer que estão em mudança com as suas denominações, principalmente de espumante na Espanha, mas tem o porquê que alguns estão revoltados e outros não. Cada um tem um ponto de vista diferente. A gente, para entender um pouquinho o que está acontecendo, mais do que falar só mesmo de qual a uva, a porcentagem, que isso vocês têm na parte escrita, e eu também vou colocar aqui do lado, eu quero que vocês entendam a parte da vida real do mundo do espumante, o comércio internacional, o comércio interno, e a gente aprenda um pouco mais sobre a cultura do mundo do espumante, principalmente na Europa. Então, o espumante cava é muito famoso, principalmente na região da Catalunha, mas essa não é a região exclusiva para produzir o espumante cava. O cava ele pode ser produzido em várias regiões de toda a Espanha. Eu vou colocar um mapa agora aqui para vocês, com o desenhozinho das regiões que podem ser e os nomes aqui do lado, para vocês terem uma noção de que você pode produzir o cava perto do mar, ali na Catalunha, com influência total marítima, e pode produzir um cava lá na Extremadura, na parte bem central, fronteira com Portugal, que não tem influência marítima e é uma região bem mais seca, vamos dizer, quase um clima continental. Então, o cava ele pode ser produzido em várias regiões na Espanha e, obviamente, isso tem causado uma briga um pouco entre alguns produtores. Eu sei que a gente pode falar que o cremant se faz em várias regiões também da França diferenciado, mas os produtores de cava não entraram num acordo, não concordam com algumas técnicas praticadas por alguns produtores também tradicionais e, obviamente, tem causado um desconforto nos vinhos espanhóis nos últimos anos. Vamos dizer que estão sendo anos tensos. Então eu vou contar um pouquinho da história do cava, como surgiu. O cava é um espumante inspirado sim no champanhe, eles não escondem isso. Eles viajaram para buscar essa técnica e, obviamente, conseguiram produzir um produto, ter no final um produto de altíssima qualidade por alguns, não por todos os produtores de cava. A gente pode falar que a Espanha tem relatos e dados registrados de produção de vinho há muito tempo e as duas principais famílias, Cordonil e Raventós, com certeza você já escutou esses nomes no mundo do espumante espanhol, tem registro desde 1457 que já produziam seus vinhos, que já consumiam seus vinhos e já comercializavam entre eles esses vinhos, principalmente em praças, se tinha muita troca, né, de alimentos por vinho, então já tem registros disso. Eram famílias separadas, cada um com suas terras e obviamente cada um fazia o seu estilo de ser. Até que um século depois, 1658, a gente tem um registro de Ana Cordonil com Miguel Raventós. Se juntam essas duas famílias mais tradicionais das terras de Penedès, na região da Catalunha, e se casam. O que aconteceu com esse casamento? O que nos dias de hoje não acontece muito. Foi o último registro do nome Cordonil na família. A partir daí, Ana pegou o sobrenome do marido, Raventós, e o nome Cordonil caiu em esquecimento nos papéis. É por isso que quando você lê muitos relatos de cava, você vê a família Raventós dentro da família Cordonil trabalhando. E eles são concorrentes hoje. Mas calma aí, não são concorrentes porque muitos familiares estão de um lado e outros de outro. Família para tudo quanto é lado. Mas o registro do nome Cordonil finalizou com Ana, que tem um cava em seu nome, o Ana Cordonil, em homenagem a ela. E eram donos das terras de Can Cordonil, que eram as terras, né, de propriedade da família. Então, as duas famílias se uniram e até é possível você ver o nome Cordonil Raventós nas vinícolas hoje do Raventós, porque os nomes se uniram e aí permaneceram unidos, pelo menos na placa da vinícola. E aí
2 séculos quase depois, teve uma pessoa, Joseph Raventós, porque, como eu disse, acabou a geração Cordonil e mesmo dentro da Cordonil, o sobrenome é Raventós. Então, Joseph Raventós viajou à França para estudar como se fazia o famoso champanhe. Na verdade, eles olhavam os espumantes produzidos em Bordeaux, produzidos na Borgonha. Lembra que eu falei que Bordeaux fazia espumante e não dava muita ideia? Pois é, os espanhóis sempre de olho ali pela proximidade da Catalunha e, obviamente, os franceses desciam muito para fazer negócio na Espanha e levavam espumantes de presente, e foi percebendo a qualidade desse espumante francês que o espanhol subiu para estagiar e aprender com a França como é que se fazia esse produto maravilhoso. Presta atenção, gente, que eu tô falando de 1870, mais ou menos, que foi quando ele aprimorou essa técnica. Em 72 foi quando o Joseph Frejó e Raventós, que era o nome dele, vou colocar aqui bonitinho para vocês, conseguiu executar essa prática da fermentação 2 vezes na garrafa, o processo de degorgement, o processo de limpeza desse espumante, exatamente como fazem os franceses. Vão aparecer outros Joseph aqui, mas já são gerações mais futuras. Por enquanto, a gente está falando de quem realmente criou. É o Joseph Raventós. E foi a Cordonil, que aí foi a vinícola, o produtor Cordonil, né? Porque Joseph Raventós trabalhava na Cordonil, que criou a DO Cava, ok? Então, a gente tem aqui 2 vínculos muito próximos que são as famílias. Mas esse que criou o Cava, DO, a denominação Cava, já é o José Maria Raventós, já é geração depois, que a gente já está em 1900 e mais um pouquinho. Então, 1870 foi um, aí outra geração, 1960 mais ou menos, eles especificaram mais ainda a produção desse espumante e aí conseguiram entrar com pedido de reconhecimento da denominação de origem, ok? Então, a gente tem vários Joseph, mas a ideia é vocês entenderem que a família Raventós e Cordonil eram unidas e casaram, formaram e deram continuidade à produção desses espumantes e Nacan, Cordonil, que eram as terras da família, ok? O que a gente pode falar mais um pouco é que o primeiro Joseph, aquele que foi em Champagne, voltou com a ideia de plantar Chardonnay, Pinot Noir, plantou as uvas francesas para poder tentar, por alguns lugares não deu certo, as uvas não se adaptaram, outras uvas tentaram também, não deu certo, até que em alguns pontos Chardonnay e Pinot Noir se adaptaram, mas a Cordonil, no caso a vinícola se chamava Cordonil, como posso dizer, que plantaram as primeiras uvas clássicas, tradicionais do Cava, o espumante Cava, que eram as uvas mesmo nativas deles, que eu vou colocar a relaçãozinha aqui, em vermelho, as francesas que depois foram incorporadas, ok? Com essas uvas se pode produzir o Cava branco e o Cava rosé. Dentro desse Cava branco e rosé, a gente tem um monte de classificação. Vou chegar lá, mas vamos contar primeiro a briguinha da família. Joseph Maria e Raventós não estava feliz com o destino, com o caminho que a Cordonil estava levando. Repito isso porque isso vai influenciar em tudo que está acontecendo hoje. A gente está falando de muitos anos atrás. Ele administrou por 40 anos. Ele saiu da Cordonil em 1982. Até 82 ele administrou a Cordonil. E ele era da família, ele foi pressionado a deixar a presidência da Cordonil porque não concordava com a política que se estava adotando. E ele deixou a presidência da Cordonil, mas veja bem, a finca é dele, porque ele era o herdeiro direto. O filho mais velho sempre ganhava tudo. E ele era os donos da Can Cordonil. Apesar de não estar na presidência, as terras, a área toda era dele, ok? E saiu daí e foi fundar, em 1986, 4 anos depois, uma pequena produtora de espumantes de altíssima qualidade. Uma vinícola chamada Raventós e Blanc. O nome dele é José Maria Raventós e Blanc.
e Blanc, provavelmente da parte da mãe, né? Juntaram as duas famílias que ele ganhou o sobrenome. Raventós era de onde ele tinha toda a herança. Ele fundou essa própria vinícola e seguiu trabalhando ali firme no seu sonho. Porém, ele faleceu antes da inauguração da vinícola, em uma viagem. A filosofia que ele queria para Raventós e Blanc eram de vinhos que representassem o terroir, representassem o local onde ele estava, o clima, a uva, o solo, a topografia, a filosofia, vinhos naturais, vinhos biodinâmicos, vinhos sem tanta interferência do homem. Sonhos impossíveis para quem quer produzir extremamente quantidades absurdas e volumes e volumes e volumes de exportação. Chegamos onde eu queria, que é o que você quer trabalhar, qual é o seu mercado. Raventós e Blanc não queria quantidade, ele queria qualidade, ele queria manter a tradição que ele trouxe dos antepassados, as viagens a Champagne, ele queria manter aquilo. E a Cordonil estava com outro pensamento, a Cordonil estava com o pensamento de crescer, vamos, somos os maiores, somos importantíssimos, o mundo nos conhece. Raventós e Blanc queria uma fama mais restrita, uma fama um pouco mais, somos os melhores e não os maiores. Eram filosofias diferentes, ninguém está errado, são estilos diferentes. Estilos diferentes de se trabalhar. Um quer vender mais, o outro quer vender melhor. E ele faleceu deixando seu filho, hoje Manuel, no controle, junto com o neto, Pepe. E a Raventós e Blanc já está na 21ª geração, juntando desde a Cordonil. Então já estão na 21ª geração. É muita gente, é muita tradição, é muita história do mundo do vinho. Mas até ele falecer e a Raventós e Blanc começar a vender seu cava, estava tudo certo, ele era um cava. O problema não era com a denominação cava, o problema era com a filosofia da Cordonil. O que acontece é que, com o passar de alguns anos, o filho de Joseph começou a ficar incomodado com a filosofia que a denominação de origem cava estava tomando também. Ela estava menos rígida, menos controladora. Se podia fazer espumante em Extremadura, La Rioja, Países Bascos, como assim? São tão diferentes esses espumantes e todos são denominação cava? Por que não manter a tradição que o cava era ali de Penedès, na região da Catalunha? Foi essa insatisfação da falta de controle, da falta de qualidade, de você ter um cava de 3 euros contra um de 30 euros, e por que não ter um controle se o método de produção realmente é tradicional, se a colheita é manual, se os vinhedos são orgânicos, biodinâmicos. Tudo que eles tentavam com o cava, alguns estavam quebrando pelo excesso de quantidade necessário para se produzir e atender ao mundo. Principalmente na compra de uvas. Começaram a comprar uvas em qualquer lugar, pode comprar, faz aqui, virou cava. Isso gerou uma insatisfação no Raventós e Blanc, no caso o filho de Joseph. E ele resolveu sair da denominação Ocava em 2012. O que foi um grande choque para o mundo do vinho, não para quem está lá bem próximo, que já sabia da insatisfação. Mas a DO Cava foi criada pelo nome Raventós. Foram eles que criaram e agora eles estavam deixando a própria denominação. Mas sim, estavam deixando por um pensamento, por uma ideologia diferente. E Miguel, filho de Joseph, passou a colocar em seus rótulos Conca del Rio Anoia, que é exatamente onde estão seus vinhedos e é o terroir que expressa ali. Deduzimos que logo vão entrar com pedido de uma DO aí, de nível altíssimo, que a ideia é começar a fazer o que alguns países fazem, como eu falei da Itália, como eu falei da França,
criar microclimas, os climates, que tem uma representatividade tão alta que vira uma denominação de muito mais valor, né? Então, acredito que esse é o objetivo deles, de não serem comparados com espumantes de baixa qualidade, produzindo em qualquer lugar, de qualquer forma, e levarem a fama em cima deles, né? E serem muito mais baratos do que eles. E não foram só eles insatisfeitos, foram vários. No total, já se passaram de 28 produtores que abandonaram a DO Cava. Alguns foram para a Classic Penedès, porque estão em Penedès e se juntaram a isso. E outros estão em busca de estão também na classificação Copinat, que é o que nós vamos falar agora, que é super importante. Outros estão perdidos fora de nenhuma, como é o caso da Raventós e Blanc, que hoje não assina nenhuma denominação de origem. Olha que legal, a gente aqui está falando de um dos produtores mais tradicionais com espumantes de altíssima qualidade, caros, e que não tem uma DO, não tem uma denominação. Por isso que a denominação ela é importante, mas mais do que isso é importante vocês entenderem que nem tudo que é maravilhoso está dentro de uma denominação. Não precisam estar. Se o produtor não concorda com aquela filosofia, ele vai estar fora. Ele não vai participar, ele não acha que ele precisa. Ele tem nome, ele tem estrutura, ele tem força para estar fora. Ok? Então, a gente tem que entender essas diferenças, que nem tudo são flores. E, obviamente, tem relatos bem atuais, falando da Freixenet, falando da Cordonil, da quantidade abusiva de garrafas vendidas no mundo inteiro como cava, mas com espumante de baixa qualidade. Isso é uma briga constante entre eles. Então, o que acontece é que se a DO não tem força, ele já foi presidente do Cava, né, o Raventós, mas se a atual administração não tem força para punir e segurar essas grandes indústrias produtoras de vinho, a DO perde força e o Cava perdeu força. A DO Cava hoje ela não tem mais a mesma força e a mesma estrutura que tinha alguns anos atrás. Obviamente que tem excelentes produtores ainda, não são todos, na verdade a própria Freixenet e a Cordonil são excelentes, mas dentre todas suas linhas tem uns espumantes muito simplesinhos que a gente duvida se é Cava mesmo. Eu duvido que muitos deles sejam produzidos pelo método tradicional. Pelo preço que chega, impossível. Colheita manual, mais impossível ainda. Então, a gente entende que tem algumas quebras de protocolo aí, e isso fica por conta do consumidor entender e também saber onde ele quer pisar. Existia também uma insatisfação quanto aos valores pagos pelas uvas, porque é permitido se comprar uvas de cooperativas ou de pequenos produtores ao redor, para se produzir o seu cava complementar. Muitos produtores pequenos cultivam suas uvas, mas não plantam, não fazem vinho, não tem estrutura de vinho, é muito caro ter uma vinícola. E todos os anos eles fazem as uvas e vendem. E alguns produtores começaram a reclamar que essas grandes empresas queriam pagar muito barato pelas suas uvas, mal davam para pagar suas contas. Então houve uma insatisfação de bons produtores quanto a essa falta de valorização do pequeno, essa falta de valorização da terra, da tradição, e eles optaram por brigar. Os que foram para a Copinat, que aí é uma outra denominação que tem alguns casos a favor e outros não. Mas antes de falar de Copinat, eu acho que até vou colocar em outro vídeo, porque eu acho que vai ficar muito extenso, eu vou falar das classificações de como o cava é dividido. O cava, obviamente, gente, tem qualidade, a gente não pode falar isso de todos os produtores, tem produtores ainda sérios que continuam dentro, e o cava tem legislação, o que acontece é que às vezes não está cobrando muito de alguns. Então o cava pode ser um cava simples, 9 meses de contato em autólise, que é o contato das leveduras mortas, né, a borra ali com aquele vinho antes de sofrer o degorgement e a retirada dessas leveduras mortas. A gente vai ter o cava reserva, que são 15 meses mínimo de contato. A gente vai ter o gran reserva, que são 30 meses, e tem o pará qualificado, que são 36 meses, e esse pede algumas situações mais específicas, como microclimate, um solo específico. Então, eles analisam outros fatores para entrar nessa classificação de pará qualificado. Essas são as 4 denominações dentro do cava, hoje válidas. Paralela a ela, a gente vai ter, obviamente, o tal do Copinat.
Vamos falar? Se não cortar aqui pelo tamanho, vai para o próximo vídeo e continua. Mas vou dar como continuação aqui. É uma nova classificação, uma nova denominação. É uma tentativa de produtores de PNDs de criarem uma classificação exclusiva para os seus cavas. Em catalão, seria como do coração, né? PNDs do coração, ou seja, só quem está ali no foco mesmo, o originário do cava, e não as outras regiões que eles não aceitam muito bem. Lembra da informação que eu falei lá no início do vídeo? Que guarda essa informação, que você pode produzir cava em qualquer lugar na Espanha, qualquer lugar não, mas várias regiões. Então, os produtores da região do PND não gostam dessa possibilidade. Acham que o espumante não tem a mesma qualidade, não tem o terroir, não expressam. Então eles criaram o Copinat, que é exatamente o coração, quem está ali no coração da produção inicial do espumante. O que acontece é que alguns produtores então foram para essa classificação, se juntaram, começaram com 9 ou 10 produtores, para exatamente estarem ali, com regras muito rígidas, que não vinhedos têm que ser orgânicos, pés com mais de 10 anos de plantio, tem que ter um microclima diferenciado, colheita manual, processo de estágio longo, vou colocar as principais exigências aqui do lado. O que é muito interessante para produtores de altíssima qualidade. Alguns produtores como o Raventós e Blanc optaram por não fazer parte. Na verdade, alguns produtores, não só ele, mas citaram que acham que essa nova denominação, essa nova separação vai criar uma guerra um pouco política e que na verdade não vai melhorar muito a qualidade do espumante. E sim, é para fazer um murmurinho e é mais fofoca do que funcionalidade. Então ele não quis fazer parte, mas na verdade eu acho que o Raventós está de olho em tirar uma denominação própriazinha, como eu já disse, ali de onde ele está, com status do melhor do melhor. Tá certo, né? Quem está errado nessa história? Ninguém, são escolhas diferentes. O que a gente tem então, alguns produtores que migraram do cava para esse símbolo e optaram agora por estar dentro do Copinat, não mais carregar o nome cava no rótulo. É novo, é uma situação nova, é bem recente e obviamente que esperam manter essa qualidade. Eu espero que mantenham a qualidade sim, porque a intenção é essa. Mas a gente percebe que com a criação do Copinat, da tentativa da Raventós de fazer uma DO específica da localização dele, fez com que o cava perdesse essa força no mercado. Eu não acho isso, o mundo acha, nas provas mundiais acham, e o cava realmente perdeu essa posição de grande produtor de qualidade. Na verdade, está entrando mais forte em quantidade. O que é uma pena, porque na verdade a Espanha é um dos principais produtores de espumante pelo método tradicional. E dar uma mancada dessa de deixar o cava, a sua denominação, cair de status por causa de quantidade, é o que a França tem brigado muito com alguns produtores de champanhe. Então é preciso a conscientização, principalmente do produtor que está nesse nível, e obviamente ter consciência de que vender muito barato, ele vai prejudicar toda uma região. Obviamente que o champanhe enfrenta isso, mas um champanhe sempre vai ser caro. Você não vai achar um champanhe de 3 euros, como você encontra um cava de 3 euros. É uma discrepância muito grande entre um produto e outro da mesma terra. Você tem um cava de 30 euros, você tem um cava de 3 euros. Em champanhe não, em champanhe você vai ter um champanhe de 30 euros. Você pode ter um de 50, um de 100 euros, mas você também tem um cava de 100 euros. Mas você não vai ter um champanhe de 3 euros, não é impossível. Então, isso é controle de valor de uva, que é uma coisa que provavelmente a DO Cava está dando bobeira, que não está controlando. Então, estão deixando os produtores comprarem uva pelo preço muito baixo de produtores locais, e isso faz com que o preço do espumante caia bastante. Não está controlando o tipo de colheita, não está controlando o tipo de levedura utilizada no processo novo no Copinat. A ideia é que sejam apenas leveduras indígenas, ou seja, leveduras da própria uva. Não sabemos se será possível, mas se está fazendo assim dentro das regras. Então,
todas essas regrinhas encarecem o produto. E a falta de cuidado com as regras faz com que o mercado se prostitua, ou seja, que entre produtos não tão honestos no mercado. E isso acontece no mundo inteiro, isso não é só na Espanha. A Itália já passou por isso, principalmente com o seu Prosecco, e com vinhos tintos também, e outros países também. O próprio Brasil, às vezes, dá um rótulozinho ali, a gente vai falar isso lá em vinho brasileiro. Então a gente tem que ter essa consciência que a qualidade e também eu acho que muito importante para nós consumidores, que é o que eu queria falar nessa aula, é que existem produtos de altíssima qualidade e a gente não pode abandonar a denominação, a gente tem que valorizar e tem que apoiar os produtores que ficaram e apoiar os que saíram, cada um tem a sua escolha. Mas o que a gente não pode fazer é contribuir para essa prostituição do mercado, ou seja, que esse espumante tem que ser barato para você comprá-lo. Você está contribuindo para todo um comércio que não é legal. É um produto que não está seguindo regras, é um produto que está escravizando o comerciante local, está escravizando o produtor local, o pequeno agricultor, porque ele está vendendo por preço de banana a uva dele, e isso não é legal. Então a gente tem que entender que é preciso que esse produto seja de mais qualidade, a gente tem que cobrar essa qualidade, ele tem que encarecer um pouquinho e que todo mundo faça um comércio correto e respeitando toda a cadeia de produção, venda, comércio internacional, porque é assim que tem que funcionar. Se esse curso fosse para ensinar vocês a beberem espumante de R$15 ou R$20 ou R$30, eu não estaria aqui, porque sinceramente não é possível a gente comparar produtos da mesma denominação com valor tão diferenciado. Então assim, aqui o que eu quero passar para vocês é que é importante a gente aprender a dificuldade e o trabalho de cada produtor em cada região do mundo em produzir os seus vinhos. Para beber vinho ruim, vocês nem precisam fazer esse curso. Para beber vinho bom, a gente tem que entender quanto custa uma colheita manual, ter leveduras indígenas, ter um processo que leva realmente 15 meses, ou 24 meses, ou 30 meses na garrafa antes de ser comercializado. Todo esse cuidado dentro do produtor para manter as suas raízes, a sua tradição. Por que eu contei a história de Raventós? Para a gente entender que isso vem de 500 anos atrás. Eles vêm buscando manter isso e a gente não pode quebrar isso para vender qualquer coisa, para ter qualquer coisa com preço barato no mercado. Essa não é a ideia das regiões, dos produtores tradicionais. Os nomes Raventós, Cordonil, Freixenet, que são nomes históricos, famílias tradicionais, tem que ser sinônimo de qualidade, tem que continuar no mercado como um produto de qualidade. Então a gente tem que valorizar isso e pedir mais qualidade, porque são histórias, isso tem que ficar, tem que se passar mais 2 séculos, 3 séculos e esses nomes ainda estarem como referência na produção de cava. Assim como a gente fala do vinho Clicquot para Champagne ou Moet Chandon, a gente tem que ter essas referências no mundo do vinho, porque são eles que fazem girar toda a história do mundo do vinho. Não é o pequeno produtor desconhecido, são os grandes nomes, ok? Essa aula eu quis mais do que ficar falando da parte técnica, que eu acho que isso vocês leem em qualquer livro, eu já expliquei isso aqui, explicar como está funcionando o mercado. A Espanha então está passando por uma crise, é bem atual, é bem recente, estão nessa transição, talvez essa aula esteja totalmente desatualizada daqui a um ano e meio, mas a gente vai atualizando. Se esse curso estiver no ar, a gente vai atualizando, deixo vem com vídeo novo. E essa é a ideia, passar mais conhecimento para vocês. Vamos agora degustar um cava, porque a gente merece, depois de um aulão desse, falando de espumante espanhol.